bando armado, pistoleiro, me ameaçando de morte. Dizendo que não vai dar 4 meses de prazo, o nego vai começar a cair no chumbo lá, né? Estão dizendo até que vão passar a máquina por cima para acabar com o meu serviço lá. Vamos fazer o que lá? Sem condições, sem dinheiro, sem lá cheio de pistoleiro. A maioria dos produtores não tem segurança, não tem estabilidade de produção. Nós poderíamos estar investindo, gerando mais emprego, mais economia. Nós estamos aguardando a solução há 10 anos. Nós estamos parados. Bairros irregulares surgem a cada dia. Esgoto a céu aberto, fios pegando fogo de uma hora para outra. Moro aqui há tantos anos, mas isso aqui não é meu. Uma casa sem um documento é mesmo que nada, né? O Brasil chegou nessa situação de desregularização fundiária porque nunca foi de interesse do Brasil. Isso beneficia a muitas pessoas. A maior parte dos conflitos de terras tem origem na divergência entre bens públicos e bens privados. 1% do proprietário de terra do registro, que está hoje no cadastro do INCRA, ele tem mais de 50% do território nacional. Dada a ocupação que nós tivemos no território brasileiro, levou muito tempo para aperfeiçoar essas informações sobre a ocupação do território. Trabalhamos com números estimados, não se conhece a fundo a realidade, o número da irregularidade dentro do país. Nós estamos hoje numa situação onde você tem um conjunto de regras, leis para, por exemplo, fazer a regularização fundiária. E um conjunto de regras e leis para fazer ocupação. Mas essas regras e leis, elas não conversam entre si. Cada órgão tem um cadastro distinto e esses cadastros não têm uma conexão. Eles não dialogam entre si. Tem regulação, tem regras, mas como essas regras são confusas, caóticas, várias instâncias, então você acaba tendo uma debilidade de governança de terras no país. As pessoas estão aqui nessa área e elas não têm nenhum título, elas não têm nenhum documento que garanta para elas a propriedade. Bisavós, avós, os pais que vêm morando nessa terra, então é a terceira até a quarta geração estão aqui nessa terra. Então eles têm que comprovar isso na vivência da terra, né? Mas um título não tem. Sendo ameaçados de morte e muitas vezes até forçados a abandonar sua terra. O cidadão vem aqui, frauda um documento, não gasta nada com quase nada, porque ele gasta dinheiro com propina. Para dizer que a propriedade dele, vender e ir embora com o dinheiro no bolso. Esse é o objetivo da grilagem, em especial dessa quadrilha. Eu tenho 62 anos e eu nasci lá. Meus bisavôs já foram que amassaram lá essa localidade. Quando é agora, eles foram e cercaram a minha casa e jogaram gado dentro. Ele fez a bondade de incendiar nosso brejo lá. Incendiou minha casa 2 vezes. Juraram até de que se
cercasse a terra, cortava o arame e sabia que ia dar até bala. Aí eles falam assim, que se não parar, vai terminar morrendo igual os outros lá, né? Todo responsável por isso é essa questão desse boom do agronegócio que a gente está vendo aqui na região do Piauí. Então a ideia que aqui nessa região é que a gente mobilize as comunidades para que elas comecem a enfrentar. Não esperar o Estado vir, mas eles comecem atrás do Estado e puxar o Estado para que venha fazer o papel dele nessa região. Nós vamos refletir, lutar e defender o nosso cerrado, né? Senão, nós não vamos ter essa diversidade de plantas, de animais, rios, riachos, essa maravilha que Deus deixou para o nosso povo aqui do Piauí, do Maranhão, da Bahia, Tocantins, né? Estamos indo marcando essas reuniões, explicando a necessidade, mostrando para ele os meios de como fazer essa regularização fundiária, porque isso aqui não é questão só judicial. Isso aqui é uma questão política, isso aqui é uma questão social. Não basta o Poder Judiciário julgar e determinar que se faça a regularização fundiária em determinada comunidade se o Poder Executivo não fornecer o material e o pessoal necessário para que se faça o levantamento e o cadastro da comunidade. A gente quer que o agronegócio prospere. Agora, a gente não quer a morte do nosso povo para que alguém lá de fora enrique. A nossa história começou aqui em 2003, quando meu pai saiu do Rio Grande do Sul e resolveu vender uma área no Mato Grosso para vir investir no Piauí. Viemos aqui sempre com recurso pouco, compramos uma área e começamos a mudar. Ninguém veio aqui para, que nem diz, o grileiro veio aqui e tomou. Nós pagamos essas áreas, todas pagas. Nós achávamos que tendo uma escritura da terra era o suficiente. Aqui isso não é o suficiente. A nossa tranquilidade foi embora junto com o sonho, né? Somos terceiros de boa fé, mas quando o problema aconteceu, a gente já estava dentro. Depois que nós fizemos estradas, depois que nós começamos a abrir, a terra começou a valorizar. E de repente começa a chegar pessoas dizendo que é dono daquela terra. Eles têm as fontes deles, eles têm advogado contratado para isso. A gente vem pensando em plantar e produzir, e eles vêm querendo tirar o suor da gente. O próprio Estado, o órgão de regularização fundiária, emitiu um documento, e hoje ele fala que não é válido. Eu não posso arrendar, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso vender, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu não posso investir, porque eu não sei o que vai acontecer. Quando o Estado não cumpre o seu dever de casa, os oportunistas entram em ação. Esse conjunto de fatores é responsável pelo que a gente chama, né, de acordo com as diretrizes voluntárias da FAO, que é a agência da ONU, a Organização da ONU de Comida e Agricultura, de debilidade na governança fundiária, porque nós não conseguimos dizer quem é o dono da terra, quem é o agente, onde está localizada a terra dele e que tipo de direito ele exerce. E é isso que causa conflito. As indústrias madeireiras, por exemplo, adquiriram terra ao longo do tempo aí, elas hoje não têm certeza que a terra vai continuar na mão deles. Tem algumas das indústrias que perderam metade do seu patrimônio. A insegurança jurídica que existe em relação a esse tema da aquisição, da venda, sem dúvida nenhuma é um problema muito sério, porque adquirir imóveis rurais no Brasil é um processo muito complicado. Esse custo da falta de governança de terras no Brasil, em 2015, nós mensuramos em 7 bilhões de reais. Então isso equivale a quase 2 vezes a safra de trigo, esse custo, que é o que a gente chama de custo Brasil. Tem vários custos. Tem o custo social, que é a incerteza que isso gera. Em geral, nós todos temos dúvida. Se a minha casa é minha casa mesmo ou não é. Eu acho que a sociedade em algum momento vai ter que entender que é o mesmo problema rural, é o mesmo problema do urbano. O crescimento das cidades é muito dinâmico. É impossível
a cidade ou até um empreendedor aguardar 2, 3, 4 anos para se aprovar um projeto, se licenciar um parcelamento do solo. E a necessidade de ter um pedaço de chão, de ter uma casa, de ter segurança de uma posse, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma família, para o desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade, de um país. Agora também tem que entender que tem um tremendo movimento econômico por trás disso. O metro quadrado, não sei se é o mais caro, mas dos mais caros está na favela. Então tem gente que ganha muito dinheiro com a favela também. Calculamos que 50% de todos os imóveis estão irregulares. Estamos falando aí numa população em torno de 100 milhões de habitantes. E o Brasil, por caminhos diferentes, tem tentado resolver tudo isso. E o Terra Nova, eu acho que é muito interessante porque ele mostra claramente que as pessoas que estão irregulares, elas têm interesse e estão dispostas a pagar para resolver o seu problema. Na época nós estávamos com a reintegração de posse. Com aquele negócio, a gente sempre procurando a prefeitura, indicaram a Terra Nova para nós em relação a isso aí, porque eles tinham outros trabalhos que eles viram que deram certo e indicaram para nós. A Terra Nova, ela procura trazer o preço para que possa o proprietário se satisfazer e o morador poder pagar. Quando as pessoas chegavam, que muitos chegaram aqui, Rogério, eu não vou pagar nada, eu não vou pagar. Eu falei, você está certo, você não é obrigado a nada. Dentro desse processo, você não é obrigado a fazer nada. Porque cada um vai pagar pelo metro quadrado que ocupa. Não importa que o vizinho não pague. Importa que eu pague, se eu sou morador, a indenização ao proprietário, eu vou ter a minha escritura. E isso deu certo. Hoje nós conseguimos fazer com 100% assinasse. Com a regularização, o que acontece? Você gera uma economia dentro da área daquele comércio que foi criado, do IPTU, que vai começar a ser pago. Então, o que valorizou foi bem acima do inesperado. Nós temos energia, que nós era no gato antes, tem água encanalizada. O esgoto aqui era céu aberto. Era muito feio, era só barro, você subia aqui, era água, não era desse jeito. Na chuva você descia com uma sacolinha no pé, até o ponto, até o asfalto. Não tinha luz, não tinha água, não tinha postes. Não pode nem falar o que não era, porque era ruim demais. E agora a gente pode falar porque pode sorrir, porque melhorou bastante. Parece uma empresa social, né? Mas é uma empresa privada, social, e que faz isso para essas pessoas. Então, para mim, isso é uma maravilha, porque aí a gente tem condições de apontar na direção de que é possível resolver os problemas sem ficar dependendo do Estado, que não dá conta disso. O Cidade Legal, que tem outras experiências anteriores, também é uma demonstração disso. O foco principal do programa Cidade Legal era dar o apoio técnico, jurídico, administrativo às prefeituras e tentar capacitar as prefeituras para que elas pudessem enfrentar essa questão da regularização fundiária. O município de Araçariguama hoje 80% dele é irregular. E a partir de 2009 nós assinamos um convênio junto com a Cidade Legal. E a partir desse momento nós começamos a parte de regularização de interesse social. Nós regularizamos um bairro chamado Jardim Brasil, que é um dos bairros mais populosos que tem dentro do município. Todas as casas do Jardim Brasil, elas foram regularizadas. Todos os lotes do Jardim Brasil foram regularizados. Eles estão aptos a serem registrados pelos moradores. O programa Cidade Legal, ele tem o papel não apenas de regularizar, mas de conscientizar esses moradores para que vivam na legalidade. Da própria cultura das pessoas que não sabem, algumas não sabem exatamente o que é uma escritura. Algumas têm um contrato de compra e venda e acham que aquilo já é uma escritura. E nós tivemos que explicar isso para as pessoas, elas entenderam e na medida em que elas foram entendendo que de fato é uma escritura registrada em cartório, aí elas foram assimilando, elas foram aceitando e elas foram se abrindo um pouco mais para esse trabalho. Hoje em dia você
Tenho segurança de se eu for fazer um financiamento, que nem eu estou reformando a minha casa, né? Tô feliz demais. Pra internar minha casa, né, e deixar ela uma bonequinha. Terminar a casa, né, como agora sei que é minha definitiva mesmo, né? Cidade Legal abriu vários parâmetros para os municípios, que são pequenos hoje, para trabalhar dentro desse processo de regularização. A Lei de 79 e do Provimento 21, que isso dá liberdade para que os municípios consigam regularizar aquilo que já está consolidado. É o município que vem até o Cidade Legal e traz a demanda. Então muda a vida dessa pessoa, não apenas a segurança jurídica, não apenas a questão ambiental, urbanística, mas muda o convívio dele com seus vizinhos, muda o convívio dele com o poder público. Então hoje eu posso falar que eu moro na Rua Maranhão, número 89. Bairro Jardim Brasil. Essa lógica de regularização fundiária é perfeitamente reversível. Porque essa irregularidade, ela só é boa para esses grupos de especuladores, para o meio ambiente é ruim, para a sociedade é ruim, para a economia é ruim. Para avançar mais é necessário muito diálogo. Ambientes de participação que envolvam todos os atores preocupados com essa questão no país. Uma única instituição não é capaz de gerar uma governança de terras adequada. Um diálogo entre Receita Federal, INCRA. Existem uma série de avanços na política e na gestão do território, no conhecimento da malha fundiária nacional. Hoje temos mais de 200 milhões de hectares georreferenciados com precisão posicional de 50 centímetros. A proposta do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais é de integrar. Então nós teremos uma base com dados essenciais dos imóveis. Essa base vai ser compartilhada por todas as instituições públicas, usuárias e produtoras de informações sobre o meio rural. Isso é governança policêntrica. É trabalhar junto, mas cada um na sua autonomia. Discutir a direito de propriedade é ampliar a própria questão da democratização de acesso à riqueza. Se a gente eliminar esses gargalos, o fluxo de crédito e de produção e de investimento em tecnologia vai ser mais acelerado e, consequentemente, o PIB nacional ele poderá crescer de forma mais vigorosa e dinâmica nos próximos anos. Sem regularização, não tem desenvolvimento. Com regularização, desenvolvimento. Eu vejo que as condições estão dadas. E aí, quando eu penso assim, nós somos super criativos. Nós somos o único país no mundo que tem um sistema eleitoral totalmente automatizado. Não é possível que a gente não consiga resolver esse problema, que é mais simples do que eleição, do que cadastro de automóveis. Então é uma questão de colocar as pessoas chaves nos lugares certos, na hora certa e fazer. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá, seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar.